Melquisedeque. Hoje, eu quero ler para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, quando Jesus expulsava um demônio e aconteceu que o endemoniado era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo passou a falar. E as multidões ficaram chocadas, admiradas. Mas alguns dentre eles começaram a blasfemar contra Jesus e a dizer: ele expulsa demônios pelo poder do próprio demônio. Ele expulsa Satanás pelo poder de Satanás, ele expulsa Belzebu com o poder de Belzebu, porque ele é um dos de Belzebu. Eles estão acusando Jesus aqui de ser uma manifestação do diabo, que ele usava poderes das trevas para fazer o que ele fazia. E os que o acusavam de assim fazer eram pessoas extremamente religiosas, doutas, doutrinadas, doutrinantes, doutrinadoras, ortodoxas e muito conservadoras, e que tinham a posição de que se Jesus era um indivíduo que comia e bebia com pecadores, que se ajuntava em alegria com meretrizes, que chamava para andar com ele pessoas de nem sempre boa recomendação, como Mateus ou Levi, maioral dos arrecadadores de fundo, dos cobradores de impostos da Galileia, a quem ele chama para ser um dos seus apóstolos. E semelhantemente a esse, que está num polo, num extremo do espectro político, Mateus servia o inimigo, os romanos, e ainda botava um overprice de corrupção imenso em cima do que fazia. Mas no outro espectro, ele chama um homem chamado Simão, que era do partido dos Zelotas, que eram uma espécie de extrema esquerda do primeiro século em Israel, nos dias de Jesus. Eles e os sicários, bem radicais. Então Jesus chama gente de uma ponta a outra do espectro político, ideológico, para virem com ele. Mas havia aqueles que iam seguindo Jesus de cidade em cidade para acusarem-no por todas essas coisas, por ser amigo de publicanos e pecadores, por convidar para junto de si gente tão pouco recomendada e por viver de modo totalmente independente da religião dos judeus. Isso suscitava nos religiosos uma insegurança brutal e eles não poderiam admitir que Jesus vinha da parte de Deus. Porque se eles admitissem, eles estavam assinando uma sentença contra eles próprios, porque eles estavam vivendo contrariamente a tudo que Jesus ensinava e vivendo contra Jesus mesmo, tentando abafar, perseguir, acabar com a palavra dele. Portanto, a maneira de o enxovalharem seria acusando de ter aquele poder que ele manifestava, mas como sendo um poder do diabo, e nesse caso era uma relação de demônios com demônios, porque Jesus era um superpossesso de Satanás, de Belzebu. E de modo que se criou esse clima ali à volta, uma polarização, uns dizendo isso, que ele era uma manifestação de Belzebu, o maioral dos demônios, e outros dizendo: prova que tu não é, prova que tu não és, prova que tu não és, dá-nos um sinal dos céus. E sabendo Jesus o que se passava, pelo seu espírito discernia o que se passava no coração deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Ora, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Por isso, eu constituo os vossos filhos juízes
sobre vós mesmos quanto à declaração que fazeis a meu respeito. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A conclusão é óbvia, sim. Pois quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e então lhe divide os despojos. Saibam disso. No reino de Deus, tudo é absolutamente límpido. O que vocês estão vendo não é Satanás fazer gestão de Satanás para enganar vocês apenas. O que vocês estão vendo com a minha presença aqui não é isso. É a chegada do reino de Deus. Chegou o mais valente do que ele. Cheguei eu, o mais valente do que todos os Belzebus, do que todos os demônios. E os amarro, e arranco-lhes a couraça, e os expulso, e os prendo. E guardo a minha casa. E ninguém terá poder de me tirar da casa onde eu entrei para habitar. Prestem atenção, todavia, que quem não é por mim, é contra mim. E para ser por ele, não basta dizer eu creio em Jesus. Tem que obedecer o Evangelho. Senão você não crê em Jesus. A fé sem obediência é morta. Por isso, quem não é por mim é contra mim, diz Jesus. E quem comigo não ajunta, ajuntar é trabalhar na direção, dando razão a Deus, trabalhar na direção daquilo que é a sua vontade explicitada. E a vontade de Deus é declarada no Verbo de Deus, e o Verbo de Deus é Jesus. E o Verbo de Deus, Jesus, ensinou o Evangelho. O Evangelho é o Verbo, é a palavra de Deus, com a qual, em relação à qual eu ajunto, ao invés de espalhar. Agora, quando o espírito imundo, Jesus diz, indo para uma segunda etapa. Na primeira etapa é eu chego, não importa o poder que esteja ali, eu entro, eu amarro, eu tiro a armadura, eu despojo. Mas eu, mais valente, tenho que morar lá. Do contrário, quando o espírito imundo, esse mesmo, sai do homem, anda por lugares áridos procurando um outro repouso, e não achando, diz, voltarei para minha antiga casa de onde saí. E tendo voltado, encontra essa casa, mente, alma, a encontra varrida e ornamentada, apenas moralmente organizada, mas vazia, oca de amor, oca de fé, oca de confiança na verdade de Deus no Evangelho, oca de verdade. Ficou apenas uma oquidão com uma gestão de exterioridades, às vezes até religiosas, e só isso. Então esse espírito que chega e constata essa oquidão vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É quando as pessoas não acolhem as possibilidades de libertação que receberam. Não acolhem. São libertas, são ajudadas, são esclarecidas, foram de algum modo iluminadas, provaram alguma libertação da parte de Deus. Viram o poder do mais valente que chegou e derrotou o valente bem armado que dominava e oprimia antes aquela casa-coração. No entanto, eles não invocaram o mais valente para morar na casa deles. Uma vez libertos,
eles se tornaram indiferentes para com o mais valente. E o mais valente ficou à porta da casa, como se o vê em outra circunstância, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Do contrário, o mais valente chega, destitui o valente bem armado, liberta o indivíduo, não recebe acolhimento, o coração fica vazio, o indivíduo confunde libertação com uma certa arrumação moral, ele fazia certas coisas e parou de fazer, e ele acha que isso aí é o fruto e é a expressão da presença de Deus nele, e continua nesse equívoco vazio, até que aqueles mesmos espíritos, ou aquele mesmo espírito sempre volta. A psicologia mostra isso pra gente, como os espíritos voltam, como os ciclos voltam, como as fases psíquicas retornam, diferentes, em momentos diferentes da vida, e cada vez que voltam, frequentemente, aquela recorrência vem mais forte, mais forte, mais forte. Por isso, impõe-se que o coração esteja ocupado pelo mais valente para que não haja essas revisitações. Aí você que não encheu a mente do Evangelho, não encheu a mente com Cristo, não encheu a mente com a palavra, não encheu a mente de fé, não encheu a vida com a prática do amor, não desenvolveu a avidez daqueles que querem saber mais e mais da vontade revelada de Deus por bem do homem, para a prática da gente como seres humanos, e aí vão se distanciando do libertador a ponto de, pela indiferença, ele que diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ao ver que você não é por ele e com ele você não ajunta, você só espalha, ele é um Deus com vergonha na cara. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ele não é carente, ele não sente necessidade de ter seu voto, ele não ganha quando ele tem maioria, ele só ganha quando ele tem gente sincera se relacionando com ele. Então, o que acontece é que você ficou oco. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Quando as coisas voltam, porque a gente não se encheu de vida, de conteúdo de fé obediente, de prática de amor, justiça e verdade, a gente não fechou, não blindou a mente, dando razão ao Evangelho e entregando-nos à obediência dele. Quando a gente não faz isso, a gente pode se batizar, ir para cultos, igrejas, frequentar grupos, mas não estará acontecendo absolutamente nada. Eu só sou de fato habitado pelo mais valente quando dou razão ao Evangelho, para ser crido em obediência por mim, seguido como verdade em amor na minha vida, nas minhas práticas de vida. Aí eu sou alguém habitado pelo mais valente. Do contrário, o demônio adora uma casa religiosa, adora um ex-amante de Deus, adora um ex-amante da palavra. O demônio adora um ex-puro de coração, adora um ex-pacificador que se tornou desesperançado, adora um ex-servo que perdeu a paciência e partiu para a ignorância, para tentar resolver as coisas no braço. O demônio adora esses ex que deixaram o primeiro amor, a primeira gratidão. É na vida desses que tudo fica muito pior, é na vida desse que experimentou a passagem de Deus pela sua existência, que o segundo estado é infinitamente pior do que o primeiro. Porque aquele que nunca conheceu nada, que nunca soube de nada, que não foi nem tangenciado por essa graça, não tem nem a referência para se julgar e para, pelo juízo e pela culpa, se abrir mais ou se abrir menos para essas forças que vêm de fora. Mas esse,
à sua semelhança, que é crente, que diz que é do Evangelho, mas nega na prática o Evangelho, como vem negando, e no seu coração já não crê nele de fato, selecionou umas coisinhas para aplaudir, para aliviar um pouco a sua certeza total de mentira, de engano e de hipocrisia. No entanto, você é o cara ideal para a sutileza de Satanás penetrar na sua mente. Eu tenho cada dia mais convicção de que as possessões espirituais mais arraigadas são aquelas que acontecem dentro desse espectro espiritual e psíquico da nossa cultura judaico-cristã. É aí, aqui nesse ambiente. Como foi nos dias de Jesus, como ele disse, as piores castas estavam plantadas na religião. As castas em que ele expulsava não só o espírito, mas expulsou do templo a própria organização criminosa. É ali que estão as piores castas, os piores demônios. E Jesus deixou isso claro em todos os lugares aqui dos evangelhos. Portanto, tome cuidado, meu amigo. Você é da casta que corre mais risco. Tem o nome de Jesus na boca, mas eu tenho o coração vazio de fé e de amor dele. Ao contrário, você ficou cheio de arrogância, de ódio, de supremacia, de poder carnal, tomado de vaidade, de ideia de que você representa Deus no mundo. Quanto mais você seja assim, mais sutil será a síndrome de Lúcifer em você, mais sutil. Você vai se sentindo tanto um anjo de luz, que você vira um Lúcifer em nome de Jesus. Você vai se sentindo tanto um anjo de luz, que você vira um Lúcifer em nome de Jesus. E aí a penetração em ti da sutileza desses espíritos vai se tornando cada vez mais piorada. E o segundo estado, ou os estados posteriores da sua existência, serão de um imenso endurecimento e de uma enorme dificuldade de conversibilidade, de levar você à conversão no Evangelho. Ouça o Evangelho, eu estou anunciando a palavra de Jesus. O ensino de Jesus não tem nem anjo, nem demônio, nem teólogo, nem ninguém que possa dizer que o que está sendo dito aqui não é exatamente o que estava acontecendo aqui. Ninguém. Daí o poder, daí a autoridade no Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, permite que a mera explicação do desenvolvimento dos fatos no Evangelho nos ajude a enxergarmos-nos, a percebermos-nos e a convertermos-nos a Ti, a temermos e tremermos, a nos quebrantarmos e a nos enxergarmos, para que tenhamos alguma chance de não irmos piorando à medida em que o tempo passe contra nós. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.